Ui, som. Chegou o som. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz. Eu gosto sempre de parafrasear o apóstolo Pedro, quando ele usa o termo graça e paz, ele não se contenta em simplesmente pedir que a graça e a paz esteja sobre a igreja, mas ele diz assim: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja entre vocês multiplicada. Amém? Seja multiplicada a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo no meio de vós. Essa manhã e em todas as manhãs que o Senhor conceder para nós, né? Todos os dias que o Senhor conceder para nós. É um grande privilégio estar aqui com os irmãos. Uma grande honra estar aqui com os irmãos, até que enfim, né, Gabriel? Conseguimos aí ajustar as nossas agendas. Eu trago um fraterno abraço da nossa igreja, um cumprimento da igreja presbiteriana de Tomé Açu, não é? Que ainda é congregação. Nós estamos caminhando para a organização da nossa igreja, que já existe há 12 anos. E nós vamos organizar como igreja nesse ano, já temos data marcada, mas eu não posso dizer ainda, que ainda falta o presbitério bater o martelo sobre essa data. Mas nós estamos muito felizes. Trago aqui o abraço fraterno da nossa igreja. Também trago um abraço do reverendo Ronaldo Barata, o presidente do nosso presbitério Sul do Pará. E Gabriel não sabe que eu também sou secretário presbiteral de UMPs, do nosso presbitério. Está sabendo agora. Ele está aqui dizendo que não conseguiu ainda passar. Eu estou entrei aí nessa jornada. Oi? Ih, rapaz, agora que tem muito mais conversa para ter, né, Gabriel? Mas é um grande privilégio servir a Cristo, meus irmãos, um grande privilégio. Um grande privilégio ter sido comprado, né, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande libertação e a nossa libertação, ela começa por isso. Nós fomos comprados por um preço preciosíssimo. Eu quero também trazer aqui o fraterno abraço aqui da nossa família. Minha família está aqui também. Você vai ter que olhar para trás, né? Que eles ficaram lá atrás. A minha mais nova está com um problema de temperatura. Então ela ficou ali atrás e a gente está acompanhando ela. Mas eu quero que fique em pé aqui a Samira, minha esposa, aquela jovem senhora, né, que está aqui comigo. Se essa mulher não for aprovada, meus irmãos, eu não sei mais quem será, Gabriel. Esse ano nós faremos 25 anos de casamento. 25 anos, bodas de prata, né? Nós temos, como você mencionou, nós somos pais da Sara Raquel. A Sara tem 23 anos, mora em Curitiba, casou em fevereiro do ano passado e já estou cobrando veementemente netos, né? Eu quero ser neto, eu quero ser avô novo, cedo, né? Então eu tenho cobrado bastante a Sara desse privilégio de ser avô. Mas também temos o Paulo Davi, aquele jovem lindo e maravilhoso. Ele não gosta quando eu falo isso, não é? Mas o Paulo Davi é o nosso do meio, é o homem que divide a responsabilidade masculina em casa. Paulo Davi está aí sendo preparado para grandes obras do Senhor Jesus na vida dele. Nós temos a nossa princesinha, Ana Paula. Fica em pé, Ana Paula, para a igreja te conhecer. Pronto, essa é a nossa princesinha, que sempre nos acompanha nas viagens, está com a gente, fazendo parte desse ministério também. Louvo a Deus pela vida da minha família. Eu tenho também aqui meu sogro e minha sogra, seu Vailton e dona Nelci. Fiquem em pé, por favor. Lindo casal, olha só. Por que a minha mulher é linda, né? Rapaz, com os sogros desse aí, né? Não tinha como sair diferente, né? Não? Casal bonito, casal belo. Eu realmente não entendo, é só a soberania de Deus que responde porque Samira casou comigo, né? Só mesmo a soberania. E eu descanso na soberania. Eu não sei os irmãos, mas a soberania de Deus é o grande descanso da minha alma, em todos os aspectos. Quando eu não tenho resposta, eu recorro à soberania de Deus. Então, se isso alcançou a minha vida, se eu estou experimentando isso, é provisão de Deus. O Senhor tem um plano para isso. E a gente descansa na soberania de Deus. Então, mais uma vez, queridos, para a gente não se alongar tanto, que eu tenho uma missão hoje de manhã.
Já vou falar essa missão. Mas é um grande privilégio estar com os irmãos e eu agradeço demais a oportunidade e a honra, Gabriel, de contribuir com essa igreja tão querida. Espero em Deus que o Senhor use este servo e dê utilidade a ele. Um servo inútil sendo usado por um Deus maravilhoso. E o Senhor possa nos usar e encaminhar a sua palavra nessa manhã. Qual é a minha missão? Isso que eu ensinarei aos irmãos, essa aula que eu darei aos irmãos essa manhã, eu ministrei a minha igreja em 5 domingos. Então, eu vou ter aqui uma missão de tentar sintetizar e a gente abordar os assuntos principais sobre esse tema que nós precisamos reformar. Nós precisamos reformar, afinal de contas, como o reverendo Gabriel falou aqui sobre o livro de Neemias, a nossa vida, a vida do crente, ela é uma vida de reformas. A nossa conversão é um movimento de reforma. A começar onde? Quem é que lembra? Na renovação da vossa mente. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. E tem um texto que eu amo, que é o texto de Efésios capítulo 2. Eu não separei aqui ainda, não coloquei no slide, mas você pode abrir. Capítulo 2, que mostra um pouco do que significa a salvação para todos nós. Efésios capítulo 2, eu vou ler aqui na NVI, os irmãos me acompanham na versão que você tiver à mão, normalmente ARA, né? Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem. Prestem bastante atenção nessas palavras. Deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. E ele continua: Deus nos ressuscitou em Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Que texto precioso, meus irmãos. Esse texto ele apresenta como uma palavra introdutória do apóstolo Paulo para essa reflexão sobre finanças, sobre prosperidade, sobre contribuição. Quando o reverendo Gabriel me falou sobre contribuição, e a contribuição não é uma contribuição somente pessoal, com a tua força, mas também com os teus recursos, com o nosso recurso. A gente vai passear um pouco sobre esse conceito, por que Deus exige de nós participação também nessa área. Mas, como diz o teólogo, filósofo, pós-Segunda Guerra, Karl Barth, um texto que ficou muito conhecido entre os reformadores, ele, Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, que significa a igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Sempre.
apelo essa manhã é que nós voltemos para a palavra sobre esse aspecto, sobre os princípios da verdadeira prosperidade bíblica. O que a palavra de Deus nos fala sobre o nosso relacionamento com recursos, o nosso relacionamento com o nosso dinheiro. Nós vamos meditar essa manhã. Gabriel disse que eu só não posso atrapalhar o almoço. É isso? Então provavelmente o almoço já está feito, né, Gabriel? Ninguém vai para casa ainda fazer almoço, né? Então dá para a gente esticar aí até meio-dia. As irmãs baixaram a cabeça, assim, disseram, tomara que ele não atrapalhe o nosso almoço. Mas eu prometo que eu vou tentar correr aqui e ser o mais breve e prático e claro possível. Então nós precisamos, amados, voltar às Escrituras para nos libertar de uma escravidão que está em vigor hoje. Nós, infelizmente, muitos cristãos, muitos lares, muitos homens de Deus e mulheres de Deus são escravos dos seus próprios recursos. São escravos, vivem uma escravidão deste século, ao qual Cristo morreu para nos libertar, ao qual Cristo morreu para nos trazer liberdade. Então, esse texto de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10 que nós lemos, nós vemos o que a teologia chama de efeito noético. Não é um efeito lá da época de Noé, mas é a libertação sobre esta incapacidade de enxergar o cativeiro. Todos nós, antes de Cristo, antes de sermos chamados por Cristo, vivíamos sob o domínio dos nossos pensamentos nulos. Nulos. A sabedoria desse mundo, por mais nobre que seja nos nossos dias, respeitada nos nossos dias, comparado à sabedoria que vem dos céus, ela é nula. Ela é absolutamente nada. Nada. E nós estamos numa luta muito grande nesse tempo, porque nós fomos entregues às faculdades, nós fomos entregues à sabedoria desse século. Os nossos jovens, as nossas crianças foram entregues a esta academia, que são nutridos por essa ideologia, por esse conceito onde você precisa trabalhar cada vez mais para ganhar mais dinheiro, para então ser considerado uma pessoa próspera, bem-aventurada. Nós entregamos os nossos filhos, a nossa geração foi entregue a isso. Você vai estudar, porque você vai terminar um curso e você vai, essa é uma mente, é um aspecto de uma mente subserviente, de um país de terceiro mundo, ao qual nós estudamos, nos preparamos para nos tornarmos escravos, para nos tornarmos servos de um sistema, onde nós fomos preparados para servir um Deus. Você sabia disso? Você sabia quando Platão falou a primeira vez o termo república na Grécia, algum tempo antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo? Ele fez a república, a polis grega, exatamente com a estrutura de um deus grego. E ensinou aquela geração a servir a república como um deus. Inclusive a ponto de você dar a sua vida pela república. A gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento nacionalista que a gente vive hoje. Muito cuidado. Porque Deus nunca nos comprou, nunca nos chamou para que nós morrêssemos pela nossa nação. Nunca. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai encontrar. Não vai encontrar. Não se preocupe, não fique com medo. O pastor Gabriel trouxe aqui um reverendo de uma ala ideológica de esquerda. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Eu não sou de esquerda.
Os meus padrões não são, inclusive, economicamente, eu sou liberal, eu entendo e defendo os direitos de todos os empresários, eu entendo isso, minha primeira formação é na área de administração, eu fui empresário durante muito tempo e sei o que esta república faz contra todos os empresários, não se preocupe com isso. Agora, o que eu defendo é a visão bíblica, não a visão ideológica também de direita que nós vemos hoje, que nós vivemos hoje. Onde nós precisamos lutar e entregar a nossa vida a uma república que foi preparada para se tornar o Deus da nossa vida. O Deus da nossa vida. Pastor, como é que você prova isso? Quando Jesus foi arguído pelos fariseus sobre pagar imposto, qual foi a reação de Jesus? Me dê uma moeda. Dê uma moeda aí. Todos aqui lembram dessa história. Aí ele faz uma pergunta. Ele olha, de quem é esse rosto que está aqui? Esse rosto de quem é? É de César. Então Jesus, na maior naturalidade, meus irmãos, não fez nenhum tratado teológico, não, nada disso. Simplesmente ele definiu. Então o quê? Dê a César o que é dele. Se é dele, ele é o dono deste dinheiro, ele é o dono desse recurso, ele é a fonte desse recurso, dê a ele, devolva a ele o que é dele, mas dê a Deus o que é de Deus. A grande comprovação de que nós vivemos uma escravidão a esta república, a essa estrutura grega, ateia, que invadiu a nossa nação, é que eu pedi emprestado aqui para minha esposa uma cédula. E se Jesus estivesse nos tempos de hoje, ele ia dizer assim, me dá R$2 aí, Gabriel. Aí ele ia mostrar isso aqui para você. Ele ia perguntar, quem está aqui? Você ia ter que responder, até porque está escrito aqui, ó, República. E ele ia olhar para você e dizer, então dê a república o que é dela. Mas dê ao Senhor, o seu Deus, o que é dele. Isso é muito importante nós entendermos, porque nós precisamos sair daqui hoje com a certeza de que nós vivemos num mundo que não é nosso. Se nós não entendermos isso essa manhã, nós nunca poderemos ser libertos da escravidão em que nós vivemos hoje, que é a escravidão de serviço a César, aquele que foi colocado na nossa cabeça que é o provedor de todas as nossas necessidades. A ele seja dada, é o século, fala o que hoje? Sobre César, sobre a república. Ela está acima de tudo. Meus amados, todo o nosso entendimento bíblico sobre finanças depende disso. Depende de entendermos de onde vem a fonte, quem nos sustenta e quem é Senhor sobre a nossa vida. Todos nós reformados, nós dizemos e defendemos um aspecto sobre Deus que nós reformados defendemos, talvez mais do que qualquer outra denominação. Nós defendemos definitivamente a soberania absoluta de Deus. Deus é soberano. Deus reina entre as nações. O Senhor reina entre nós. Ele é o Senhor dessa igreja? Amém, igreja? Ele é o Senhor dessa igreja? Você veio aqui essa manhã para servi-lo?
Ou você veio essa manhã para ser servido? Porque a motivação pelo qual você veio hoje aqui mostra quem é o Senhor. Porque se nós viemos aqui para ser servidos, nós somos o Senhor desse lugar. Nós somos a plateia, né? A gente aborda nos nossos seminários lá em Tomé Açu sobre ministério de adoração, é que nós fomos invadidos também por esse conceito de plateia e palco. Isso também nos foi vendido, quebrando um princípio básico que é da comunhão do culto, onde todo o preparo e toda a diligência é feita por esses irmãos e nós viemos aqui somente para experimentar o que, se está bom, se não está bom. E todo o Senhor tem o direito de julgar. Nós não cremos que o Senhor Deus, Ele julga também por causa da sua soberania? Pois é, por que Ele julga? Porque Ele é Senhor. Então, se a gente chega na igreja e julga o culto, se está frio, se não está, se o microfone está bom, se não está, eu não gosto daquele negócio, eu não gosto dessa luz, o som está alto, eu não gostei desse arranjo, ou gostei desse arranjo novo. Porque o Senhor, ele tem o direito de julgar. Nota como tudo começa na nossa cosmovisão. Tudo começa na percepção de quem nós somos e quem Deus é. E quem Deus é. Amém? Vamos começar a aula? Foi só a introdução, Gabriel. Já passei aí 5 minutos, já estou atrasado. Meus amados, nós vamos meditar e eu dividi essa aula em 2 aspectos sobre a questão da prosperidade, a prosperidade bíblica. À noite, nós vamos fechar todo esse entendimento. Então, eu quero já fazer um convite para você não perder, né? Olha, venha hoje à noite, porque nós vamos fechar esse ciclo, esse entendimento. Eu não vou fechar ainda hoje de manhã, tá bom? Vou fechar hoje à noite, todo esse entendimento. Mas eu arrumei essa... Tá funcionando aqui? Não sei se está ligado. On, né? On liga, é? Certo, eu dividi a prosperidade, esse conceito de prosperidade, a relação nossa com os recursos, que vai mudar todo o nosso conceito sobre contribuição, nesses 2 aspectos, a parte de Deus e a nossa parte. Dentro desse acordo, oh meu Pai do céu, testamento ao qual nós fomos incluídos em Cristo Jesus, esse novo testamento, nós temos um acordo firmado. Nós temos um contrato afirmado, ao qual nós também, lógico que nós sabemos que o movimento soberano de Deus não nos deu alternativo, né? O chamado, ele foi brutal na nossa vida, ele veio e nós dizemos sim, porque o Senhor colocou essa condição de dizer sim, mas nós dissemos ao Senhor também em contrapartida sim a esse acordo. Nós também concordamos com esse acordo santo que foi feito conosco. Isso, inclusive, é um grande problema, uma grande marca daqueles que não foram regenerados, Gabriel. Porque uma das proibições de Deus, lá no Decálogo, lá no Velho Testamento, é que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. E o tomar o nome de Deus em vão, queridos, não é dizer, meu Deus do céu. Jesus amado, não é. Isso aí não é o que Deus quis dizer. Tomar o nome de Deus em vão é quando você jura, você promete, você coloca a tua palavra baseada no nome de Deus. Quando você se tornou membro dessa igreja, você prometeu sustentá-la com os teus recursos. E não foi diante de homens.
Você prometeu isso em nome de Deus. E depois você lê lá, Êxodo 20, para todos os efeitos, o que acontece com quem toma o nome de Deus em vão. Quem usa o nome de Deus e não respeita e não honra aquilo que foi falado. Meus amados, Deus, ele se importa conosco tanto que ele nos deu orientações sobre o uso dos nossos recursos na Bíblia. A Bíblia, ela contém mais de 2.350 versículos referentes a dinheiro e a posses. Jesus, ele ensinou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Você vai ver o ensino, o discipulado prático de Jesus, abordando o tempo inteiro aspectos sobre economia, aspectos sobre mordomia, aspectos sobre finanças. O Senhor falou muito sobre dinheiro e posses, devido a razões tanto espirituais como também razões práticas sobre esse aspecto da nossa vida. E eu queria vou começar abordando as razões espirituais pelo qual Jesus trata esse assunto. Primeiro ponto, deixa eu ver se já é o texto. Isso. Primeira razão pelo qual Jesus aborda esse assunto é que a maneira como nós lidamos com o dinheiro tem um grande impacto na intimidade do nosso relacionamento com Cristo. Eu vou repetir. A maneira como nós lidamos com o dinheiro tem um grande impacto na intimidade do nosso relacionamento com Cristo. O Senhor Jesus diz lá em Lucas, capítulo 16, verso 11. Ele diz assim, aí está na ARA, mas eu vou ler na NVI e você me acompanha na ARA. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha lá, a palavra importantíssima, discipuladora de Jesus. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Aqui Jesus está trazendo duas fontes: a origem de recursos, a origem de riquezas. Ele vai vincular o ganho financeiro e de riqueza desta vida usando esse termo aí, ó, riquezas de origem injusta. Ou seja, riqueza de origem humana, natural, terrena. Mas ele também aponta uma outra direção. E ele diz: quem vos confiará a verdadeira riqueza? Quem vai entregar a você recursos que vêm do céu? Se você é infiel, se você se relaciona com problemas morais, com este recurso, como que Deus vai entregar a você as coisas, as riquezas que vêm de cima, vêm do alto? Então, um relacionamento mais íntimo com Cristo é a verdadeira riqueza da nossa vida. A verdadeira riqueza da nossa vida está no nosso relacionamento com o nosso Senhor. Esse é o tipo de riqueza que vai suprir, de fato, todas as nossas necessidades. Todas elas. Ela é a fonte da paz do nosso coração. Essa paz que eu sinto em minha alma. Já canta essa música aqui? Não é porque tudo me vai bem, esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Que mais? Não olhe as circunstâncias, não, não, não.
olha o seu amor. Não me guio por vista alegre. Você sabe essa música? Canta, vai. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Que maravilha. Que cântico maravilhoso. Mostrando exatamente o sentimento de um discípulo que descansa no amor de Cristo. Mas que amor é esse? É um amor vinculado e baseado no amor desse século? O amor que nós temos ensinado na nossa igreja, que é o amor ensinado pela palavra de Deus, é um amor que ele não é movido por sentimentos. O amor que a palavra de Deus nos descreve é um amor consciente e racional, não é um amor emocional. Eu nunca conseguiria estar casado feliz, pleno com a minha esposa durante 25 anos, se o amor que eu sentisse por ela fosse um amor circunstancial, envolvido de emoções, entregues à volatilidade das minhas emoções. Não, eu não casei com Samira porque eu a amo, mas eu a amo porque eu casei com Samira. O amor verdadeiro é baseado numa aliança, num pacto, independente das emoções que a gente está envolvido. Esse é o amor de Deus por nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quem nos separará desse amor? Deus não é um Deus emocional. Deus não é um Deus que vai olhar para essa igreja e dizer assim: não, hoje eu tô meio, tô brabo hoje, Gabriel. Né? Hoje eles não merecem. Amanhã, quem sabe, eles merecerão. Não, não é assim. O amor de Deus por nós não é assim. Deus não é como um de nós. Ele não é como um de nós. Mas, meus amados, a grande intenção de Cristo é nos relacionar conosco, é ser Senhor de fato de todos, de todas as áreas da nossa vida, Senhor de fato. Segundo aspecto que eu queria abordar com relação a isso é que o dinheiro é o maior rival de Cristo pela liderança das nossas vidas. Não existe outro no Novo Testamento, outro Senhor ao qual a Bíblia destaca como aquele que rivaliza com o próprio Deus, no senhorio das nossas vidas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis, isso é um fato, isso é uma lei. A lei de Deus sendo evidenciada através da palavra de Jesus. Você não pode dizer que você é cristão, sendo que você dedica a maior parte do seu tempo servindo a tua prosperidade humana. Tempo é recurso. Não vai dar tempo da gente abordar o assunto sobre trabalho, que foi um dos temas da minha pós-graduação no Instituto Reformado de São Paulo. O professor Ernest Maia deu uma aula maravilhosa sobre esse conceito, pós-graduação sobre cultura, teologia reformada e cultura. Ele aborda sobre os aspectos do trabalho, o como nós fomos corrompidos na nossa relação com o trabalho. O trabalho que é uma ordem para nós vamos abordar isso daqui a pouco, mas não vamos nos alongar muito. Mas nos foi tirado esse privilégio do trabalho, até porque nós fomos feitos para o trabalho. Nós fomos feitos, homens e mulheres, nós fomos feitos para trabalhar. O trabalho, ele não veio depois da queda. Não. Ele veio antes. A gente já vai falar sobre isso. E o trabalho é uma alegria, um privilégio na vida de qualquer pessoa.
Mas este século faz você penar tanto no teu trabalho, que você tem grande dificuldade de olhar para o resultado desse trabalho e dizer: eu vou dividir isso com alguém. Porque para você foi tão penoso isso, que você, dentro do teu próprio coração, você diz o quê? Eu vou ficar para mim, porque eu mereço. Porque eu mereço. Lembra dos senhores que nós vimos lá atrás? Quem é soberano? Essa análise que nós precisamos fazer para definitivamente dizer quem é soberano na minha vida. Quem é o Senhor da minha vida. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo: não se enganem. Não se enganem. Não se enganem. Se você se mata de trabalhar pensando somente na tua prosperidade, você serve às riquezas. Você serve a Mamon. Você vem para a igreja, diz que você adora um Deus soberano, mas você não adora um Deus soberano. Você adora, é só olhar o tempo, é só olhar a quantidade. Tempo é recurso. Quanto tempo nós dedicamos à obra do Senhor? Quantos colegas de trabalho foram evangelizados? Quantos colegas da faculdade foram evangelizados? Quais são os nossos planos nesse meio secular? Se nós estamos a serviço de Cristo, nós devemos trabalhar por Cristo onde nós estivermos. E então o Senhor nos sustentará nas nossas necessidades. Essas são as razões espirituais e as razões práticas. Em razões práticas, o Senhor sabia que nós precisaríamos de sabedoria para administrar recursos e dinheiro. Por isso, Ele revelou nas Escrituras e seus princípios quanto ao trabalho, aos ganhos, os gastos, as economias, os investimentos, contribuições, pagamentos de dívida, né? E também a transferência desses ensinos aos nossos filhos. Nossos filhos estão sendo educados com relação a isso. A nova geração está sendo salva do cativeiro ao qual nós estamos. Ou nós estamos incluindo a nova geração no cativeiro que nos aprisiona hoje? Esse é o grande drama, Gabriel, de Esther. Você vê dois personagens bíblicos ali, lindos, maravilhosos, que foram entregues a cativeiros. Você tem Daniel, o profeta Daniel, que foi para qual cativeiro, quem lembra? Isso. Começou ali na Babilônia, não é não? E depois você vai ter Esther. Esther, ela era prisioneira de que império? O Império Persa. Certinho? Só que a grande diferença é que nasceu no cativeiro, uma nasceu no cativeiro e o outro não nasceu no cativeiro. Foi levado cativo com 10, 12 anos de idade, que foi o profeta Daniel. Então Daniel, quando ele entra no palácio do rei, e ele se depara com a mesa de iguarias do rei, ele olha para tudo aquilo e diz assim: eu não fui ensinado a desejar isso. Eu não fui ensinado. Quando Daniel ele não se submete às iguarias do rei, é porque ele foi ensinado pela palavra de Deus, santidade orgânica, sobre como se manter sem se corromper no seu próprio corpo, através de iguarias, de alimentação. Alimentação é adoração. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então ele teve todo um ensinamento até 10, 11, 12 anos de idade dos seus pais, da lei de Deus que protegeu Daniel.
diante dessa tentação. Mas o grande problema é quando nós nascemos no cativeiro, que é o meu caso, o seu caso. Nós nascemos no cativeiro. Os nossos pais nos ensinaram a amar as iguarias do rei. Toda a propaganda que nós fomos influenciados até hoje são propagandas de quê? De amor a iguarias. Nós juntamos dinheiro, meus irmãos, anos e anos, para ir para Disney, para visitar monumentos humanos, para visitar sonhos que são entregues para nós como sonhos a serem realizados. Vocês estão percebendo a encrenca que a gente está, não? Não está numa encrenca muito grande. Uma encrenca muito grande. Será que de fato nós podemos botar a mão na nossa consciência e dizer assim: nós somos livres de fato em Cristo Jesus? Nós de fato vivemos uma vida livres? Por que nós pregamos a palavra? Somente a palavra. Porque só existe uma forma de nós nos libertarmos: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vocês serão verdadeiramente livres, ainda nesse século, ainda nessa cultura, incluídos nessa cultura. Então, geralmente nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Só que como nós vamos ensinar os nossos filhos, sendo que nós somos cativos? Nós ainda somos escravos desse sistema. Nós ainda dependemos, temos inclusive mais compromisso com o horário, no nosso trabalho, nas coisas do ganho secular dessa vida injusta, do que nos afazeres do reino de Deus. Eu, como pastor, como líder, tenho quase que pedir, pelo amor de Deus, vocês conseguem pelo menos chegar no horário? O teu chefe não precisa fazer isso. Teu chefe não vai chegar diante de você e dizer assim: por favor, chegue no horário. Por quê? Porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele não precisa te convencer de que você tem um compromisso assumido. E o temor a Ele guiará o teu coração. É o temor a Ele. O temor à república. O temor ao Senhor desse século. Ao Deus desse século. Então, geralmente, quem já recebeu instruções sobre finanças aprendeu a contribuir. A contribuição, à luz da Bíblia, é um resultado natural de quem é livre. De quem não é escravo desta entidade chamada Mamon. Não tem. Crente não fica contando moedinha. Crente não fica fazendo conta para contribuir. Até porque Deus sempre nos pediu tudo. Se Ele nos comprou todo, por que nós vamos oferecer a Ele só parte disso? Onde é que está a lógica disso? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite, mais especificamente sobre dízimo e oferta. Não basta ser 10%, precisa ser a primícia. Precisa ser a primeira parte. Precisa ser o primeiro óleo. Precisa ser a primeira parte. Ele nos entregou o seu único filho, a primícia, o primeiro de muitos, o primogênito.
Ele entregou para nós. Ele nos entregou sempre o melhor. Por que nós temos vontade de dar a Ele o melhor? Por quê? Porque Ele ainda não é o Senhor da nossa vida. Porque a gente ainda não consegue perceber e reconhecer o reinado de Cristo sobre as nossas vidas e sobre esse mundo. Então, o povo de Deus, ele tem administrado o dinheiro pela perspectiva do mundo e não pela perspectiva de Deus. A grande sabedoria desse mundo, os grandes gurus desse mundo têm se tornado nossos gurus. Né? As chaves, os códigos, os coaches dessa era. Eu vou te dar o código para você destravar a tua propriedade. Não é a tua prosperidade, não é a prosperidade prometida pelo Senhor. É uma prosperidade humana. Quem é que ofereceu riquezas? Se o adorassem? O diabo. O diabo. Uma vez um grande empresário da nossa cidade chegou para mim e disse assim: mas pastor, eu sou próspero e não sou crente. Eu disse: sim, porque o teu Senhor te oferece prosperidade. E a prosperidade que Ele pode te dar é só material. É só isso. Se o teu coração estiver inclinado a isso, vai atrás disso aí que você vai encontrar. Você vai ser rico. Você vai ser senhor de muitas coisas, de muitas propriedades. Mas a verdadeira paz, como diz o poeta Sérgio Pimenta, que não está disponível para comprar, não há dinheiro que compre, essa é só quem tem a Jesus Cristo. É só quem tem o Senhor como o Senhor da sua vida, que independente, consegue perceber que independente da situação onde a gente esteja, nós não seremos abalados. Essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira bem-aventurança. Essa é a verdadeira, não é uma questão de quantidade do que você tem, mas é uma questão de qualidade. É uma questão de suficiência. A palavra de Deus é maravilhosa, Provérbios capítulo 30 diz, porque a palavra de Deus é escudo. É pura e é escudo para todos os que nela creem. Ela é proteção para a nossa alma. Então, por razões práticas, nós precisamos aprender sobre isso. E qual é a parte de Deus, amados? Qual é a parte de Deus? A parte de Deus, ela está vinculada ao fato de que Deus é dono de tudo. Ele é Senhor porque Ele é dono. Ele é dono. Ele é dono da empresa que você trabalha. Ele é dono do coração do teu chefe. Ele é dono do coração do nosso presidente. O apóstolo Paulo diz que o coração de Faraó está nas mãos de Deus. Não há nada, absolutamente nada nesta vida que escape do senhorio de Deus. Não. O retorno do povo para reconstruir Jerusalém partiu de um coração que estava dominado pela soberania, pela autoridade de Deus, que era o rei Artaxerxes, que permitiu a volta de Neemias para a reconstrução de Jerusalém. E que texto maravilhoso, né, Gabriel? Reconstrução de Jerusalém, reconstrução de muros e portas. O muro de Jerusalém, perímetro de proteção. Portas, local de acesso. Cada porta de Jerusalém, das 12 portas, ela representa uma área da nossa vida que precisa ser reconstruída para que andemos seguros. Cada aspecto. E umas portas ali realmente muito icônicas. A porta do monturo. A porta do lixo, do lixão. Né? Lixo fica para onde? Fica do lado de fora. Quando nós temos essa porta rompida, com os lixos, com as tranqueiras entrando na nossa vida, influenciando a nossa vida, o que acontece com a gente? Entra mosca, entra infecção, entra doença, tudo isso. E na sabedoria de Deus, Deus diz, reconstrói aquela porta. Dentre tantas portas, porta dos cavalos, que é a porta do trabalho, a porta do comércio, tantas portas maravilhosas ali que
que Neemias reconstruiu, por isso que foi urgente, 55 dias, ele precisava reconstruir aquela muralha e aquelas portas. Ele precisava, porque o povo estava morrendo. O povo estava morrendo. Mas, queridos, Deus é o dono de tudo. Salmos 24, 1 diz: ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam. Creia na literalidade dessa palavra. Aqui você não precisa interpretar. Aqui não é alegórico. Aqui é literal. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo. Deus é soberano. Toda a prata e todo o ouro pertence ao Senhor. Todas as riquezas que nós temos com grande estima desse mundo pertencem ao Senhor. Pertencem tanto ao Senhor que ele declara em Ageu capítulo 2, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E Deus, no seu senso de humor, ele vai transformar ouro e prata. Adivinhe em quê? Quando o Senhor Jesus voltar e houverem novos céus e nova terra. O que vai virar ouro? O ouro vai ser o quê? Chão. Piso. Nós vamos pisar o ouro. Nós vamos andar por sobre o que há de mais importante, mais valioso nos nossos dias atuais. Deus fez questão de dizer isso para a gente. Sabe isso que vocês se matam aí para procurar? Isso aí vai virar chão. Vocês não vão vocês vão passar por cima disso. Porque aquilo que eu tenho prometido para vocês é muito maior do que isso. Não vivam em função disso. Não vivam em função disso. Porque meu é ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Além disso, o que mais é do Senhor? De toda a terra. Ele é Senhor de toda a terra. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Esta terra que eu botei vocês aqui, não achem que é de vocês. Vocês são peregrinos e estrangeiros nessa terra. Essa terra pertence a mim. Eu sou o Senhor desse lugar. Essa casa que você diz que você passou a vida inteira construindo, diz o Senhor dos exércitos para você essa manhã: esta casa é minha, é propriedade minha. Eu coloquei você para habitar e te dei condições de construir isso. Cada tijolo, cada barro que foi feito, foi tirado do chão para se transformar num tijolo. Este tijolo, este barro é meu. É meu. De Deus não se zomba. Então, muito cuidado quando você dizer que alguma coisa é sua. Muito cuidado. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. A Ele. Ele é a fonte disso. Ele é dono de tudo, de todos os animais, pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias, aos milhares sobre as montanhas, e são meus. Deixa eu ler daqui que está mais completo. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam. É isso mesmo? Na minha tradução aqui. Isso, no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém.
Salmos 50, versos de 10 a 12. 10 a 12. Meus amados, nós vivemos na geração mais ateia, de crentes mais ateus da história. Porque nós sabemos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse. Eu vou repetir. Nós sabemos que Ele existe, mas vivemos como se Ele não existisse. Nós temos a coragem de dizer que Deus é soberano, mas Ele não é Senhor de tudo na nossa vida. Nós vamos reconstruir isso hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te convencer disso hoje de manhã. Ele vai convencer você, convencer de que tudo é dele. Absolutamente tudo é dele. Louvo a Deus pela vida do Gabriel, que tem acompanhado o ministério deste jovem rapaz, e tenho visto quanto ele tem pregado e ensinado os irmãos sobre a soberania, sobre a dependência das coisas do Senhor e da bondade do Senhor. Então, amados, além de Deus ser dono de tudo, Deus, Ele criou todas as coisas, e isso faz com que Ele tenha essa autoridade. A palavra autoridade, ela é uma palavra que ela vem da palavra autoria. Por que nós dizemos que Deus tem toda a autoridade? Porque Ele é autor de todas as coisas. Autoridade, autoria. Então, se Deus é dono de tudo, Ele tem autoridade sobre tudo. Sobre todas as coisas. Por que nós oramos pelos enfermos? Por que nós chamamos o presbítero e ungimos o enfermo? Por quê? Porque Deus é dono de cada célula do nosso corpo. Ele tem autoridade por cada célula do nosso corpo. Nós, quando clamamos ao Senhor em oração, nós estamos orando por aquele que fez aquele corpo, aquele que fez tudo perfeito, todos os moldes, tudo acontecendo em ordem. Acontecendo uma desordem, nós clamamos a quem? Quando o teu carro dá um problema, teu carro novo, dá um problema, você vai aonde? Você vai na concessionária, você vai lá no dono, não é não? Na fábrica. Por quê? Porque a gente julga que a fábrica conhece como ninguém o interior daquele motor. Por que nós não fazemos isso sobre Deus, com relação a Deus? Por que a gente vai primeiramente no médico? Você ora antes de ir para o médico? Quando você vai escolher ali o médico que você vai, você ora dizendo: Senhor, me aponta. Quem é que o Senhor vai usar para revelar o problema em que eu estou? É por isso que tem gente que fica andando de médico em médico. Médico em médico. Vai para um, procura outro. Vai para um, vai procura outro. Clame ao Senhor. Se for urgente, logicamente, tem que levar na urgência, não tem jeito. Mas clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, aonde eu preciso ir? Aonde eu preciso ir? Isso, Gabriel, mostra onde está o nosso coração. Onde está a confiança do nosso coração? Que sabedoria nós corremos atrás, nós queremos para a nossa vida. Ah, mas ele é contra a medicina. Não, eu sou casado com uma médica, tá, meus irmãos? Minha esposa é pediatra, tá bom? Uma mulher de Deus, que também, antes de dar um remédio, ora ao Senhor, dizendo: Senhor, meus filhos precisam desse remédio? Precisam? Então, queridos, o Criador de tudo nunca transferiu o título de propriedade para a sua criação. Nunca. Deus nunca deu o título de propriedade para nós. Nunca. Como seguidores de Cristo,
Nós devemos reconhecer que Deus é dono de todas as nossas posses. Jesus disse em Lucas, esse é o princípio de todas as coisas, né? Criou Deus os céus e a terra. Mas ele diz lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode, não cabe, não dá, você não vai conseguir servir a Jesus servindo outro Senhor. Não tem como. Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas, Ele é o autor de todas as coisas, portanto, Ele é soberano. Nosso amoroso Pai Celeste está no controle total de cada evento. Salmo 135, versículo 6, diz, tudo quanto aprova o Senhor, Ele fez, nos céus e na terra. Deus não é um Deus frustrado, que sonhou em fazer alguma coisa e não fez. Tudo que Ele quis fazer, Ele fez. Você nasceu porque Ele quis. Você não foi fruto da vontade do teu pai e da tua mãe. Te cura desse complexo, definitivamente, cristão. Você que é cristão, presta atenção. Ah, meu pai não me amou. Ah, meu pai não é... Eles não sonharam comigo, eles não me quiseram. Para com isso, é tolice. Ah, eu vim de um fruto de uma mãe que não sei o quê, e eu nunca conheci meu pai. Deus planejou você. Você nasceu porque Ele planejou. E tudo quanto aprove ao Senhor, Ele fez. No céu e na terra. No mar e em todos os abismos. Tudo. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, Ele não se arrepende, Ele não se assusta, sabe? Aquele Deus que fica assustado com as coisas. Não, isso não acontece. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aqui em Daniel também ele fala, vou dar uma apressadinha aqui, a gente aborda mais esses temas à noite. Ele é consolador para os seguidores de Cristo, saber que Deus usa tudo, mesmo as circunstâncias difíceis, para um fim benéfico. Romanos 8, 28, é um texto conhecidíssimo. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos isso lá na vida de José, que mesmo depois de vendido como escravo pelos seus invejosos irmãos, disse a ele, não dá para ler, está dando para ler? Aqui está melhor, né? Ali está bem pequenininho. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Olha a palavra de José aos seus irmãos. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra. Esse é o versículo 5 e 8, depois eu vou ler o capítulo 50, versículo 20. Né? Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus os tornou o bem, para fazer como vedes agora. Que mal contra mim? Como vedes agora, que mal contra mim. Porém Deus os tornou em bem, para fazer como vedes agora. Repetiu aqui. Se consegue muita gente em vida, capítulo 50, versículo 20. Meu amado, a gente precisa entender que nada, absolutamente nada, foge do controle do nosso Deus. Em quarto lugar, Deus supre todas as nossas necessidades. Em Gênesis capítulo Oi, som. Isso. Deus supre as nossas necessidades. Ele é referido em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Ele é referido como o Senhor proverá. Jeová Jireh. Mateus capítulo
capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai, põe em primeiro lugar, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, comida e vestuário, vos serão acrescentadas. Deus é o Deus da provisão. E o meu Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma das vossas necessidades. Deus, Ele é absolutamente previsível na sua fidelidade. Previsível. Completamente previsível. Porque Ele supre as nossas necessidades, mas é imprevisível na maneira de nos prover. A gente não sabe que maneira Ele vai colocar diante de nós. Na Bíblia, o Senhor supriu o seu povo de diferentes modos e frequentemente inesperados. O mesmo Senhor que alimentou os filhos de Israel com maná durante 40 anos no deserto e alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, prometeu suprir as nossas necessidades. Esse é o mesmo Deus que disse a Elias, 1 Reis, capítulo 17, versos de 4 e 6, ou 4 a 6. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Esse é o nosso Deus. Usa corvos para alimentar os seus servos. É um milagre. Quando nós dependemos de Deus, a gente vê o sobrenatural, que está acima de qualquer coisa natural. Eu dou sempre esse testemunho, já encerrando, já terminou meu tempo, né? É mesmo? Aquele negócio de meio-dia era certo, não? Mais alguns minutinhos, queridos. Tenha paciência, rapidinho. Eu preciso entregar o que Deus pediu para entregar para vocês hoje. Por favor. Posso entregar, não? Deixa eu entregar. Meu avô era um pastor batista do interior do Tapajós, pastor Sóstenes Pereira de Barros. E ele era sustentado pelo ministério, e aquela igreja não sustentava o meu avô com dinheiro, com recursos no início do ministério. Os irmãos traziam comida, banana, traziam galinha, era assim o sustento da nossa casa dos meus pais. Meu pai muito novo, e ele conta dessas experiências o tempo inteiro, uma experiência inclusive que me emociona muito até hoje, todas as vezes que conto isso. E meu pai dizia que em alguns momentos não tinha comida na mesa. Não tinha comida na mesa. E meu avô reunia toda a família, reunia todos os filhos, a irmã Dalva, a minha avó, e eles com pratos à mesa, com os copos à mesa, os talheres, eles oravam e eles agradeciam pelo alimento que chegaria. E meu pai dizia assim, na cabeça da criança é um negócio meio estranho, né? As primeiras vezes que o papai fazia isso, dizia o meu pai, que o papai fazia isso era estranho, mas como eu vou agradecer pela comida que não vem, que ainda não tem à mesa? Adivinha o que acontecia, queridos? Questão de minutos, um irmão ou uma irmã levava o alimento para aquela casa. Pastor, nós fizemos pensando em vocês. Está aqui. E papai dizia que isso inúmeras vezes acontecia. Diferente do que aconteceu com Elias, não foram corvos que levavam os alimentos, mas foram os santos, aqueles que foram justificados, que se tornaram de fato servos do Senhor, servos nas mãos do Rei Altíssimo, que serviram diversas vezes a casa do meu pai. Meus amados, isso é confiança. Isso é confiança. Sou velho, mas já fui jovem, diz o salmista.
e nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo mendigar o pão. Nós estamos correndo atrás do vento. Nossa geração é uma geração que corre atrás do vento. É uma geração que se deprime, não por causa das tentações desse mundo, mas por causa das frustrações que o mundo nos traz. Muita gente deprimida porque não consegue o emprego dos sonhos, porque não consegue as conquistas que esse mundo prometeu para você, o status que esse mundo prometeu para você. E daí a gente se deprime. Por quê? Porque o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Ali está o nosso coração. Aquilo que é mais importante para a gente deposita o nosso coração. Nós fomos eleitos pelo Senhor para fazermos a obra que de antemão Ele nos predestinou para cumprir. De antemão. Uma das grandes características, meus irmãos, para a gente encerrar, hoje de manhã, uma das grandes características dos eleitos é que o Senhor restaurou a nossa confiança nele. Os verdadeiros eleitos por Cristo não são aqueles que creem na doutrina da predestinação. Crer na doutrina da eleição não nos faz eleitos. O que nos faz eleitos é demonstrarmos essa eleição através da salvação de Cristo, a começar pela salvação da nossa mente e da nossa confiança somente em Cristo. Os eleitos creem. Os eleitos amam o Senhor. Os eleitos buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por isso experimentam todas as outras coisas sendo acrescentadas. Essa é a vida do eleito. Você foi eleito para viver uma vida e uma vida em abundância. Não de bens materiais. Mas o reino de Deus, ele consiste em paz. Em paz. Como é que está a tua família? Qual é o custo do teu dinheiro? Você que tem trabalhado, você está empregado, qual é o custo desse dinheiro? Tem alguém sendo sacrificado em nome desse recurso? Tem? Se os teus filhos estiverem sendo sacrificados, é a mesma coisa que os cananeus faziam a Moloque. Entregavam seus filhos no altar de Moloque para que a prosperidade acontecesse na sua casa. Deus nunca pediu o teu filho sacrificado para que houvesse prosperidade. O único filho que ele pediu que fosse sacrificado não foi sacrificado. Não foi sacrificado. Porque a vontade de Deus é que seja próspera. Próspero você e a sua casa. E a sua casa. Hoje à noite a gente continua, Gabriel? Hoje à noite a gente vai continuar. E vamos fechar sobre a questão do dízimo, das ofertas e da tua responsabilidade em manter a obra do Senhor atuante. Em manter a obra do Senhor como mordomo. Nós vamos tratar hoje à noite sobre mordomia. Nós vamos tratar o que a palavra de Deus fala sobre nós, tirando e destruindo definitivamente o senhorio que nós temos sobre as nossas coisas. Sabendo, através da palavra de Deus, que nós somos mordomos. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai chamar de um por um, perguntando: o que você fez com a despensa que eu entreguei nas tuas mãos? Amém, queridos? Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que
Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a sua paz, em nome de Jesus.